de volta com o segundo bloco do programa Fino Trato e aqui comigo Denise Milan, que retorna aos nossos estúdios atendendo a pedidos. Olá, Denise, tudo bem? Opa, tudo bom, Mara? Tudo ótimo. Denise é uma profissional que escolheu a pedra como o eixo de seu trabalho artístico, utilizando nas mais variadas formas de mídia que você trabalha, como fotocolagens, esculturas e performance. Por que a escolha da pedra, Denise? O que ela significa no seu trabalho? A pedra, ela significa, tanto para mim como através de todas as civilizações, ela sempre foi uma referência para o ser humano. E uma referência que tem a ver com as origens. Sim. E no meu trabalho especificamente, ele fala sobre o destino da humanidade, sobre o nosso destino enquanto sobrevivência, enquanto superação, porque ela evoca a transformação. E indo um pouco mais além, ela, no meu trabalho, ela é uma alegoria. Ela é uma alegoria para falar do quê? Do ser humano enquanto ser em constante impermanência. Aquilo que parece ser imutável, porque uma pedra, o que é uma pedra, né? Uma pedra, todo mundo fala assim, você é uma pedra, você não muda. É que a gente não vê essa mudança, essa transformação. Quanto que lá existe uma transformação, só que ela é uma transformação no tempo. Uhum. E a gente, em vez de olhar para a imediatez, para aqui agora, para já, a gente olha para o nosso trajeto existencial. É desse trajeto que eu estou me referindo, é para ele que a gente, através da pedra, pode encontrar outras respostas ao quê? Aos nossos anseios, às nossas angústias. Com certeza. O trabalho da Denise, fazendo uma parte aqui, o trabalho da Denise, assim, eu tive o prazer e a grande oportunidade de conhecer o ateliê, não é? O estúdio da Denise. Gente, eu não tenho palavras para descrever. Nós vamos fazer, sim, matérias lá, já deixo prometido, para fazer matérias externas com cenas desse local. É mágico, é tão mágico, ele transcende. Então, quanto o trabalho dela, é essa palavra que eu tenho a dizer. Eu fiquei assim encantada, confesso que de início é algo que está à nossa frente, essa transformação, todo esse trabalho desenvolvido com a pedra, é tão óbvio, só que a hora que você vê, você leva um choque, eu levei um choque. Quando você me mostrou os caminhos que a pedra percorre, fazendo esse paralelo, essa alegoria com o ser humano. Fiquei assim maravilhada, ainda não digeri totalmente, tenho que confessar, de tão maravilhoso que é. É algo fantástico, transcendente, eu não tenho assim a melhor palavra para descrever, mas olha, um trabalho genial, a palavra é essa. Sabe, um trabalho de uma pessoa genial e que transfere isso para a sua obra. Essa é a minha percepção e fica prometido algumas imagens em loco. Mas nós temos fotos também, nós temos uma foto de ametistas. Produção, você poderia colocar essas fotos para nós? As fotos da ametista você poderia comentar, Denise? Então, essas ametistas, eu chamo elas de majestades da terra. Por que eu chamo elas de majestades da terra? Primeiro porque foram 2 anos e meio de escavações nos subterrâneos do Brasil, né, onde elas se formaram, há 130 milhões de anos atrás, para encontrar formas humanas. Por que formas humanas? Porque a minha ideia não era falar sobre, eu não sou uma geóloga, eu sou uma artista, né? E o que eu queria poder trazer para o público mesmo? Era aproximar justamente esse trajeto de transformação, né, para cada um de nós, para a gente entender quais são as etapas, quais são os processos, como é que a gente vence os obstáculos. Então, esse conjunto, né, tendo a ametista aberta, revelando todo o seu mistério, e as ametistas fechadas, justamente trazendo para as pessoas, né, a pergunta, o que está escondido aí? O que é invisível? O que eu ainda não vi?
né? Então, esse conjunto, né, ele tem essa força, né? E essa força que vem desde os primórdios, é a força das origens, a força da travessia dos tempos, chegando ao mundo contemporâneo, né? E chegando ao mundo contemporâneo, mostrando que elas, como nós, né, também choram, elas também têm as suas adversidades, elas também têm que lutar pelo processo da criação. Por que é importante o processo da criação? Porque através do processo da criação, todos nós podemos entender como que você deixa o que não é mais e você atinge o que vai vir a ser. Agora, só através do ato criativo você dá esse salto, né? E essas ametistas, elas vêm com estes ensinamentos do quê? Dos subterrâneos do Brasil. E subterrâneos que trazem o quê? Uma lucidez, eu digo que são pedras translúcidas. Transformação. Lúcidas. A lucidez que existe no nosso subsolo e que a gente pode estar atento para aprender os conhecimentos que nós temos debaixo dos nossos pés e que estão aqui sendo oferecidos para a gente poder, então, receber esse presente da natureza. Denise, quando estive no seu ateliê, você mostrou o caminho que uma pedra percorre até chegar nessa ametista. Rapidamente, teria como você dar um insight? Sim, porque assim, o que eu trabalho? Como é que um geodo, uma ametista, né, que é um geodo, ele vai do caos à ordem. Nossa, fantástico. Ficou assim... É simples, né? Mas é maravilhoso. É simples, mas é maravilhoso, é divino. Caos por quê? Porque quando ele tem que se formar, se ele não se forma rapidamente, o basalto invade o espaço onde ele está se formando. Então ele tem que formar a casca. Essa casca, ela é amorfa, ela não tem estrutura. A estrutura vai vindo... De repente você chega à beleza. É quando a estrutura está integralmente revelada. Então, do caos à ordem, e uma ordem que é uma ordem da natureza, é uma ordem cujas leis não são as leis da nossa mente, mas são as leis do universo. A ordem universal, a ordem divina. Você chama universal, eu chamo divina, mas estamos falando da mesma coisa. É uma ordem que nos transcende. Sim, nos transcende. Eu acho que esse é o importante, não é? E que ela insiste e é muito real, embora no dia a dia, na correria, no corre-corre, nós não percebemos, não é? Mas está na hora da gente começar a olhar para ela. Olha, se é que já chegou, até está passando, porque estamos atrasados e eu posso dizer isso com o choque que eu tomei no seu ateliê. No bom sentido, eu fiquei maravilhada. Alguma coisa dentro de mim mexeu profundamente. 2 choques. Um primeiro que você chega naquele espaço amplo, maravilhoso, e detalhe, numa cobertura na Avenida Paulista, falando dessas pedras, desse algo tão não é, da natureza. São 2 choques, porque você sai desse mundo aqui do business, de negócio, essa correria da Paulista, e se depara, até esse local, você vê que, minha percepção, tá, que transcende o fato de ser um local alto, acima do prédio último andar, a cobertura. Ali é o topo do Espinhaço, Eu da percebi. cidade de São Paulo. Sim. Do topo do Espinhaço tem um alinhamento com o Pico do Jaraguá. Eu não vi. Que é o ponto Mas mais fiquei alto arrepiada. da cidade, legal. que é, segundo os índios nossos, é o pai de todos, sobre o Vale da Cidade. Então, o alinhamento que eu fiz das pedras, e que depois vai se repetir em Assis, na Itália... Nós vamos falar disso já de Assis, na Itália, só um minuto. É um alinhamento que tem a ver com o quê? Com o pôr do sol, com o nascer do sol, quer dizer, referenciando com o quê? Com os nossos astros, com os nossos planetas. Nós fazemos parte de um todo, e é ao nos integrarmos com esse todo que a nossa verdadeira essência se revela dentro de um coletivo que a gente se esquece que a gente faz parte. E você está aqui com essa missão divina para nos lembrar e nos mostrar, nos lembrar. E como você falou, chegou a hora de atentarmos para tudo. Sabe, é uma sede, a gente sedenta. E quando nos deparamos, ocorre esse impacto. Nós ficamos impactados, como eu fiquei. E externei isso para você, espero que com toda... que tenha conseguido externar esse impacto. Eu fiquei impactada, essa é a palavra. Vamos adiante, porque senão eu fico só nisso e perco aqui o nosso script, tudo bem? Maravilha.
Eu fico a entrevista inteira falando dessa reação, desse fico impacto. Feliz, né? Eu fico feliz. Eu ficaria a entrevista toda falando sobre isso. Então, assim, você possui obras também, você traz isso também para lugares públicos, no sentido de trazer tudo isso para nós, para a população. Então, você tem obras como Vale do Anhangabaú, Jardim das Esculturas no MAM, Estação das Clínicas Metrô. Como as suas obras, elas se relacionam com o espaço público? E eu gostaria de pedir à produção aí fotos de esculturas públicas, e você comentando como, porque aí é direto, né? Eu tô nessa via, porque assim, eu acho que a arte, ela tem vários meios. Ela tem um meio das galerias, que é super válido, e ela também tem um meio dela estar na rua. Por exemplo, essa obra é Chicago, né? Uma obra que eu fiz em coautoria com a Ari Pérez, em 1998. E ela acabou sendo capa do Chicago Tribune, helicópteros foram lá filmar, ela entrou em filmes, assim, é muito surpreendente. E o que ela trouxe? Quer dizer, essas pedras, quando chegaram lá, uma arqueastrônoma alinhou as pedras com o quê? Com o nascer do sol e o pôr do sol. E passou a ser um lugar que os americanos iam para poder o quê? Celebrar a vida, para celebrar o contato deles, da Terra, com o nosso Sol, com o nosso sistema. Então, para mim, a obra pública, ela reevoca o espaço sagrado. Ela faz com que o sujeito possa se reconectar com o seu ser mais íntimo e, ao mesmo tempo, ela dialoga com o meio ambiente. Essa obra das clínicas, por exemplo, ela está num dos lugares mais trágicos da cidade de São Paulo, no lugar onde passam milhares de pessoas que estão com problemas sérios de saúde, né? Sim. E que, a hora que elas param lá, elas recebem o quê? Elas recebem a esperança, o caminho de esperança. Não importa se você está à beira da morte. A esperança, sempre, na continuidade, na questão da tua via existencial, é isso que nos conduz. É isso que tem que ser evocado. É isso que a gente não pode perder em momento algum, né? E eu acho que as obras, elas trazem isso, né? A do Vale do Anhangabaú, ela dialoga com o quê? Com os edifícios locais, né? E pega o subterrâneo do Brasil que eclode no meio da cidade. Quer dizer, é trazer a força da natureza, é trazer essa expressão magnífica que existe na nossa terra para todos usufruírem. Por que todos? Porque qualquer um tem o direito de usufruir. Por que só nós da elite? Por que só aqueles que tiveram uma educação para isso? Não, eu acho que todos têm o direito de poder receber essas informações, né? E o artista, ele tem a possibilidade de expandir as fronteiras do seu estúdio para abarcar públicos que normalmente não transitariam por ali, né? Sim. E como você falou, essa questão de reconectar, não é? Você falou de Chicago e eu mostro aqui também esse livro, essa obra, não é? Justamente, o America's Courtyard, que a gente fez em 1998, que são 60 blocos brasileiros, né? Uhum. E que evocam o quê? As Américas. Por que as Américas? Nós não estamos falando mais do primeiro mundo ou terceiro mundo, nós estamos falando de um encontro das arenas, das pessoas. Posso falar um encontro geológico ou não? Eu acho que é tanto um encontro geológico, está super bem dito, tá, né? Como um encontro, quando você tem pedras com cores variadas, você está falando de encontros das etnias, você está dos encontros das religiões, né? Você está falando dos encontros das diferenças políticas. Por quê? Porque está na hora da gente quebrar as fronteiras, da gente ultrapassar aquilo que nos cerca e que nos deixa tão acabrunhados em prisões. Vamos abrir. Vamos abrir, né? Vamos abrir, né? É essa questão que eu entendo assim, vou tentar traduzir para uma linguagem mais popular, é como se fosse assim, para com essa besteira de América, primeiro mundo, terceiro maior sul, América Central, parem com isso, olha aqui, está à frente de vocês, a nossa conexão. Esse livro fala, nós temos uma outra obra que é a Méfrica, também fala um pouco dessa questão. Dessa junção, que era o Brasil, a América com a África. Por que trazer a evocação da junção? Porque, no fundo, nós éramos a Pangeia. A Pangeia é a grande terra. E por que repensar na grande terra? Porque, na medida em que esses continentes se unem, a gente pode, África e América, depois a gente pensa em todas as outras nações se unindo, ou numa grande pedra
azul, que é o quê? A Terra. Nós estamos numa grande pedra azul no cosmos e nós estamos juntos. Quando a gente esquece isso, a gente tem a ilusão de que, eu sou patriota, eu sou desta nação, você é daquela. Na verdade, nós somos todos da Terra. Conexão, essa é a palavra. Que a gente sente, nós. Não. Essa é a palavra-chave. Chave, é. Essa é a palavra-chave. Beth, Denise, desculpe. Beth é a irmã da Denise, que também esteve aqui conosco, Mila, uma escritora, psicanalista, médica famosa, também como a Denise, reconhecida. Desculpe, mas é que a família... É uma irmã querida, então é bem-vinda. Beijo, beijo, Beth Mila. Vamos falar um pouquinho da Mandala, que em setembro a obra Mandala de Pedra, né, que fez parte de uma instalação, é isso, que você projetou especialmente para uma amostra do Instituto Fetzer em 2012, que vai ser instalada agora em Assis. É isso? Exatamente. Na Itália. Temos fotos da Mandala de Pedra? Você já essa vai obra, comentando? ela trabalha, quer dizer, eu fui convidada pelo Fetzer, ela vai ser colocada simbolizando um ano do Global Meeting. É um momento muito especial, porque esse Global Meeting juntou pessoas do mundo todo, assim, de várias profissões, filósofos, da área governamental, da área de religiões, de saúde, engenheiros, designers, todos discutindo sobre o amor e o perdão. Por que é importante pensar sobre o amor e perdão? No começo eu falei, amor e perdão, não é comigo. Falei, daí eu tive que repensar. Não, todos nós temos uma experiência de amor e de perdão. E quando a gente consegue entender isso no âmago do nosso ser, a gente consegue entender a força que tem isso. Então, o que eu fui chamada para fazer? Eu fui chamada para trabalhar em Assis, nesse Global Meeting, onde eu fiz uma instalação. Essa mandala, ela reúne as pedras da Úmbria, mais especificamente do Monte Subásio, onde São Francisco ia meditar sobre o amor dele pela natureza. E São Francisco, o que ele fez? O amor dele e a descoberta dele, da integração na natureza, faz com que ele expanda o quê? Os limites da religião daquele século. E ele traz, então, uma nova visão. Também, o que é Assis? É a cidade de Giotto, o artista que também se abre para o Renascimento. Ele introduz a natureza onde os quadros tinham apenas um fundo dourado. Ele consegue trazer aquele aporte para dentro Sim. da arte e justamente dar o passo que o Renascimento pedia. Então, essa mandala, o que ela está trazendo? Qual é o grande recado dela? O grande recado dela é que eu trabalho, ele é a estrutura do quartzo. O quartzo está presente em 90% da crosta terrestre. É um minério, né? Essa estrutura, por que ele está presente? Porque ele consegue superar os obstáculos. E ele consegue integrar, ele consegue se adaptar e ele consegue existir. Então, o que realmente eu vim dizer através dessa obra? Que o quartzo é um mineral comum. O que é comum é o que nos une. Básico. Então, ela vem trazer isso e ela está no centro, é a Terra. Nós estamos todos unidos através da Terra, através o habitat comum no cosmos. E isso traz também o quê? A força do coletivo. É através da força do coletivo que a gente vai poder passar da onde a gente está para uma outra consciência que vai transformar essas crises sistemáticas que estão acontecendo ao nosso redor, tanto na economia, como climáticas, como valores. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Então, a gente tem que olhar para as estruturas da natureza. Lá existem respostas de sobrevivência, respostas que podem apontar para um novo destino da humanidade, né? Então, esta é um símbolo que traz isso. Ela vai estar na frente na Praça da Santa Maria dell'Angeli e ela vai estar na frente do Teatro Lírico. Então, alinhada com o Monte Subásio, alinhada com este conhecimento herdado do São Francisco de Assis. Maravilhoso. Teríamos mais coisas para dizer, Heliópolis.
eu peço perdão porque eu querendo assim expressar um pouco do que o seu trabalho passa como testemunha leiga, uma testemunha leiga, mas presencial, que tive a oportunidade de conhecer você, o seu trabalho, a sua obra. Então isso rouba o nosso tempo, é por isso que eu falo que infelizmente não poderemos falar hoje do seu trabalho em Heliópolis. Mais uma vez você vai voltar, só que dessa vez mais breve, para falar desse trabalho. Gente, entrevistado competente, não que os outros não sejam, mas assim, é muito rico, é transcendente o seu trabalho. Muito obrigada, Mara. Então, transcendente é a maneira como você traz Sim. o teu entrevistado e como você propicia ao teu público, né? Que eles possam ser informados dessas Sim, coisas, né? E às vezes tem coisas que na entrevista fica assim, quem sabe faz ao vivo, não que eu saiba, assim, mas assim, a espontaneidade do ao vivo, isso aqui não é gravado, é algo ao vivo, ou seja, temos essas questões de poder se expressar. Eu não ia deixar de expressar o que eu senti. Eu acho que isso é muito mais rico do que, não é? Eu não estou aqui só para passar, sim para expressar também e poder colaborar, que é o objetivo do programa maior, é colaboração. Muito Você obrigada. vai voltar em breve, você já é nossa parceira, eu considero aqui. Maravilhoso, não tenho palavras. Bom, nosso programa chega ao final e eu quero deixar um recado e vou mostrar essa entrevista para dois meus cunhados, Mauro e Soraya, que são geólogos, e para minha sobrinha Vitória, para conhecer e também participar desse seu trabalho, no sentido de levar essa informação. Um beijo a todos e até a semana que vem.